Toda vez que o sol amanhecer, toda vez que a luz iluminar, pode saber que é a verdade, trazendo a liberdade pela mão. Pode saber, pode saber. Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Nós vamos falar a verdade para vocês. Estamos aqui hoje para gravar mais um Pode Saber com uma convidada muito especial e o seu esposo também, um convidado muito especial, que são de fora do Brasil. O Luiz vai apresentá-los em breve. Por enquanto, aqui com vocês é Guilherme de Barros e tendes convosco todo um mundo de realizações a mentalizar, preparar, levantar e construir. Esse é do livro Bezerra, Chico e Você, psicografia de Chico Xavier. Aqui é o Carlos Henrique. A minha frase está no prefácio do livro Nosso Lar, pelo Espírito Emmanuel. No finalzinho, quando ele fala: precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Oi pessoal, aqui é o Carlos Dias e a frase começa assim: pouca coisa necessária para transformar inteiramente uma vida. Amor no coração e sorriso nos lábios. Martin Luther King. Olá amigos, aqui é a Vanessa Ancelone. Nós gostaríamos de lembrar uma mensagem, uma frase de Emmanuel, em que ele diz, entre essas palavras: Deus dá para que nós também possamos dar em nossa vez. Aqui é Dauro Mendes e gostaria aqui de trazer uma frase que é: tempo é um fenômeno que Deus criou para não nos revelar tudo de uma vez só, de um físico desconhecido. Olá amigos, Silvana Saldanha. Bem-aventurança, o trabalho é para a glória, o que o arado é para o pão. Emmanuel. Olá amigos, aqui é o Marco Gandra e a minha frase é: vá e não peques mais. Jesus em João 8:11. Olá amigos, meu nome é Lívia e a minha frase é do livro Emmanuel, do próprio Emmanuel. Emprestemos o nosso concurso a todas as iniciativas que nobilitam o penoso esforço das coletividades humanas. Oi pessoal, aqui é o Luiz Sérgio Marota. Os instrutores dos planos espirituais em que nos achamos regozijam-se com todos os triunfos da vossa ciência, porque toda conquista importa em grande e abençoado esforço, e pelo trabalho perseverante o homem conhecerá todas as leis que lhe presidem ao destino. É do Emmanuel, o livro Emmanuel mesmo. Olá amigos, é Geraldinho Lemos. A frase de Emmanuel por Chico Xavier: que a energia divina esteja em vossas possibilidades humanas, fortalecendo-vos para o caminho. É isso aí, meus amigos, nós estamos aqui em grande número, como vocês podem ver hoje, grande parte por causa dessa visita fantástica que nós estamos recebendo da Vanessa Ancelone e do Carlos, para contarem para a gente um pouco sobre o movimento espírita lá dos Estados Unidos. Eles são da Kardec Radio e eles vão contar um pouco sobre essa experiência que eles têm lá nos Estados Unidos e vão trocar conosco algumas histórias e falar um pouco dessa experiência deles por lá. A gente vai ouvir agora os nossos recados e e-mails e a gente volta rapidinho. Eu tenho uma dúvida de justiça disso aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá amigos do Pode Saber. Aqui é Silvana Saldanha e falo de Belo Horizonte, a capital mundial do pão de queijo. Gostaria de agradecer a participação de todos, a contribuição nos e-mails, das mensagens, e dizer que são muito importantes para nós saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão querendo, o que vocês estão ansiando por ouvir no nosso portal. Trago aqui duas mensagens, uma do Cris Cavalcante e uma do Fábio Damasceno. Ambos são do Rio de Janeiro. O Cris nos sugere que façamos um trabalho informando sobre a contribuição e a trajetória da juventude junto ao que nós estamos procurando fazer. Bom, Cris, essa sua sugestão é bastante providencial. Inclusive porque esta semana o Marco fez uma pesquisa e descobriu que nosso público-alvo está sendo um público mais maduro. Isso desperta um pouco a nossa curiosidade. Por que não estamos atingindo um público mais jovem? Vamos procurar saber por quê e tratar desse assunto. Obrigada, viu? E o Fábio fala muito do Geraldinho.
ele está impressionado com a contribuição do Geraldinho com as informações a respeito do Chico Xavier. Olha, Fábio, não é só você não. Nós todos estamos bastante emocionados com as histórias que o Geraldinho nos traz. Obrigada pela participação de todos e digo que, infelizmente, a gente não tem condição de ler todos os e-mails. São muitos. Mas não parem de nos enviar, ok? Um grande abraço. Blog Talk Radio. Welcome to our program on Kardec Radio. And now, here's our host, Dr. Vanessa Anceloni. Vanessa, conta pra gente, você estava narrando agora há pouco nas nossas conversas a ida de vocês para Virgínia, como é que ela aconteceu. Conta essa história que ela é bem interessante. Foi interessante, porque do ano de 2007 foi muito marcante no movimento espírita americano, porque foi a primeira vez, em 14 de abril de 2007, que foi feito um congresso, a gente chamou simpósio, né? É um congresso americano espírita todo em inglês. E foi feito em Baltimore, propositadamente em função do componente histórico, porque foi na Baía de Chesapeake, entrada de Baltimore, que foi selada a independência dos Estados Unidos, né? E não foi em 1776, foi lá para 1814, quando os britânicos ainda insistiam em retomar o país, a colônia para eles. E ali terminou. Então nós fizemos o congresso ali. Um mês depois, nós estávamos no nosso trabalho na Universidade de Maryland, que dá para ver a cidade, pensando nas questões científicas, etc. E na janela, a gente estava meditando tanto sobre as questões do trabalho científico, que provavelmente num transe, né? A gente viu uma imagem. E um mentor amigo, Joseph, chega pra gente, que era quem sempre nos monitora e supervisiona e sugere. Ele mostrou um mar, umas caravelas e uns espíritos, muitos espíritos de luz. A gente fala que é vestido de branco, mas acho que é a luz, de tanta luz, né? E ele falando, olha, Vanessa, agora chegou a hora da colonização espiritual dos Estados Unidos. Vou fazer um adendo, né? Quando a gente fala colonização dos Estados Unidos, não tem a conotação imperialista que tem no Brasil. Ela tem essa questão de você expandir, de você acolher, de você espalhar, compartilhar. E ele disse, olha, a rainha da Inglaterra está vindo em breve, e a gente não sabia que ela está vindo comemorar os 400 anos da entrada das primeiras embarcações britânicas nos Estados Unidos, que foram em Jamestown, no estado da Virgínia. A gente não sabia, foi em 2007. Mas agora vocês têm que ir lá na Virgínia montar um grupo espírita. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso? Eles falaram assim, olha, tem um grupo, aí eu não vou contar os detalhes, né, porque é muito detalhe. Mas eles foram dando os passos, quem que a gente encontrava lá, como fazer. E eles falaram, vai fazer um workshop espírita mensal lá. Mas eu acho interessante o caso da moça que você contou, que eu acho que assim, é um atestado de como é coincidente a questão da indicação espiritual com um planejamento que está escondido, né? Está acima de nós e está escondido nas circunstâncias. Fato, isso. Porque todos são chamados, muitos são chamados, poucos escolhidos, porque eles vão puxando o pessoal, né? Com certeza houveram outros que foram chamados. E aí ele disse, você vai, procura a clínica Tyson's Gordon Healing Center, que a gente não conhecia. Conversa com os donos, fala que você quer reservar a sala para fazer os workshops. E nós pegamos e fomos. Ligamos, procuramos na internet, ligamos.
queríamos falar com o dono, que é um americano. E ele não estava disponível, falava, você pode falar com a esposa. Eu conversando com a esposa, percebi que ela tinha um sotaque. E ele falou, olha, você fala que você tem o título, que você quer fazer workshops de espiritualidade e saúde, que é da Sociedade Espírita de Baltimore. Eu falei, mas se eu falar isso, ela não vai conhecer. Não vai conhecer, pode ver, ela vai conhecer. Eu falei, ó, que é tal, da Sociedade Espírita de Baltimore. Meu Deus, da Sociedade Espírita de Baltimore. Aí eu falei, você conhece? Ela falou, nossa, uma grande amiga minha que é médium espírita no Brasil vem aqui e me fala toda vez pra eu ir, que é a Maria Gertrudes, a pintora mediúnica. Eu nunca vou, meu Deus, vocês vêm pra cá. Eu falei, nossa, Deus sabe o que faz mesmo. E eles não cobraram nada pela sala, porque sabem que a gente não cobra, e abriram as portas para que a gente começasse. E foi assim que os trabalhos começaram. A posteriori mudaram dali, foram para onde hoje é a sede montada do Centro Espírita da Virgínia, que fica na cidade de Chantilly. Então, nesse aspecto, a gente vê que a espiritualidade sabe mais mesmo, porque a gente não tinha conhecimento da área, a gente não tinha conhecimento basicamente do público e do potencial. E eles falaram, vai fazer um workshop mensal. Começou em junho, 6 meses, e o pessoal começava, não pode ser semanal. Nós estamos falando de uma distância aí de mais de 100 quilômetros, né? Num trânsito imenso, porque a Virgínia é ali nos arredores de Washington, a capital, é um trânsito imenso. Então, é meio custoso. Eles falaram, não, se tiver gente, você pode... 6 meses, janeiro de 2008, começaram as reuniões semanais, onde eles montaram um programa, um roteiro de estudo, com todos os recursos audiovisuais, para que se propiciasse isso, e isso aconteceu 6 anos atrás, né? Excelente. Com relação à comunidade espiritual que trabalha com vocês diretamente, eu acho que isso é muito relevante da gente lembrar, porque aqui no Brasil nós temos Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, e tantos espíritos que a gente aprende a conhecer na medida que estuda, né, a doutrina espírita. E lá nos Estados Unidos tem uma comunidade espiritual também que se envolve mais nesse trabalho de propagação do conhecimento espírita e de espiritualização da América. Alguns deles que nós já conversamos, como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson. Quais outros que você citou ali pra gente, entre homens e mulheres que estão envolvidos nesse trabalho que vocês já tiveram notícia? Bom, tem também uma comunidade de espíritos amigos vinculados ao judaísmo, mas já amigos do espiritismo, que nos ajudam nesse aspecto. Tanto que Baltimore conseguiu dar o primeiro impulso na divulgação da língua inglesa graças a essa mentoração deles e a ponte com as pessoas que poderiam propiciar o espaço para que a gente fizesse isso, que é a Zohar Meyerhoff e a família dela. Então, a gente reconhece, eles podem não ter um nome que a gente reconheça, mas a gente sabe. Engraçado a Vanessa falar isso, a questão da coincidência. Em nossos cultos, às vezes, a gente nota que, às vezes a gente fica um pouquinho em transe, né? Notamos a presença de uma espécie de uma ordem de freiras católicas do plano espiritual, que a gente hoje chama Freiras do Consolador, que são altamente simpatizantes com o espiritismo e que lutam para que haja, né, a disseminação do espiritismo cada vez mais cristianizado, né? Sem citar nomes, mas uma delas possivelmente está reencarnada entre nós. Pode ser. E eu lembrei, e outro dia, quando eu estava meditando sobre isso, eu abri sem querer um livro, e nesse livro, eu acho que é a Revista Espírita, e o Allan Kardec explicando que havia o porquê que o Santo Agostinho tinha se dedicado tanto, que era um dos maiores disseminadores na espiritualidade do espiritismo, né? E que ele fazia parte de uma falange de católicos espíritas do plano espiritual que estavam também ajudando bastante. Os outros que a gente sabe, né? E a gente teve essa percepção também via o simpósio do ano passado em Atlanta, foi quando essas 4 senhoras, né, espíritos americanos,
foram nos apresentados junto, em parceria com esses espíritos. Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, John Adams e outros. Essas senhoras, elas têm uma função muito específica. Emily Dickinson, que foi a poetisa. A Abigail Adams, que foi a esposa do John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos. A Eleanor Roosevelt. Clara Barton, que foi a fundadora do American Red Cross, que foi uma missionária também. E a médica foi a primeira mulher negra em Georgia que, ex-escrava, se formou médica e praticou a medicina, que é a Anne Grier, que a gente não conhecia, a gente viu lá no Congresso. Elas são algumas das que estão encabeçando especificamente a importância da família, de se retomar o valor familiar nos Estados Unidos, né? E elas têm ajudado bastante também no movimento espírita, que a gente sabe que esses espíritos de luz, eles não ficam só no movimento espírita, né? Eles têm uma atividade ampla, mas também no trabalho espírita. Pois é, como você resumiria o movimento espírita nos Estados Unidos hoje? Eu acho que está muito bem, no aspecto de que nós temos hoje um órgão que, vamos dizer assim, que é o Conselho Espírita, que ajuda, que tem incentivado o trabalho na língua inglesa, isso é fato. E hoje nós temos um número cada vez maior de grupos e centros espíritas que se encorajam a fazer o trabalho na língua inglesa. E nós temos também lá um número bastante significativo de pessoas capacitadas para fazer o trabalho na língua inglesa em todos os estados. E agora acabou de passar o 7º simpósio na língua inglesa também espírita. Então, assim, você vê que tem um potencial muito grande. Nós temos hoje uma literatura, porque a gente tinha um problema muito grande quando começou, que era a falta de literatura espírita. Nós começamos a fazer o trabalho em língua inglesa com 2 livros espíritas. O Livro dos Espíritos e o Evangelho. Os outros eram versões antiquíssimas, muito difíceis no linguajar, ou com problemas de fidelidade. Então, em 2001, nós estamos falando o quê? Um pouquinho mais de 10 anos? É pouco tempo, né? Hoje, muita coisa. Exato. Hoje nós temos uma sala, que o Carlos que montou tudo isso, toda uma livraria, todas as paredes ocupadas, cheias de livros espíritos só em inglês. Fora os livros digitais, né? Que a Edicei está fazendo um trabalho também muito relevante nesse sentido. Então, está havendo um boom. Nós temos mais pessoas capacitadas, encorajadas, sentindo-se capazes mesmo de fazer o trabalho sem medo. E a Revista Espírita, hein? Oi? A Revista Espírita. Então, é bom você perguntar, porque quem quiser ver a carinha das mulheres, desses espíritos bons, ela tá lá numa capa. No ano passado, quando a gente acabou o congresso, que eles mostraram as carinhas, a gente não desenha, mas a gente encontrou um companheiro espírita na Flórida que é brasileiro, que tem a habilidade de desenhar. Eu falei para ele, olha, precisa desenhar essa. Elas estão trabalhando direto com Kardec, né, sob a guarda, nesse aspecto. E ele desenhou todas elas, então dá para ver a carinha delas, todas elas, para quem não conhece. Tem um endereço, um site? É spiritismagazine.com. Saiu esses dias para trás a última do Vitor Hugo. Vanessa, é interessante você falar isso, essa preocupação com a família, porque a gente vê a família norte-americana muito individualista, né? Essa coisa de você não ver essa agregação cedo, sai de casa, esse compromisso maior com a família, que muitas vezes o latino tem um pouco mais, né? E outra coisa interessante, quando você falou de Santo Agostinho foi um dos pensadores mais profundos na época dele.
e de lá para cá também. Entendeu? Então é interessante colocar o Santo Agostinho nesse processo mais ativo, porque realmente Santo Agostinho tinha um pensamento muito profundo. Entendeu? Olha, você vê, tudo começa família americana. Quando a criança tá na barriga. Que? Aí o neném nasce, quanto tempo que você ganha de licença maternidade? 1 mês e meio. Nos Estados Unidos. 1 mês e meio. No Brasil, 6 meses. Né? Uma amiga minha na Alemanha são 3 anos de licença maternidade na Alemanha. 3 anos ou mais de licença maternidade na Alemanha. Depois desse processo, cresce, chega aos 18 anos, o que acontece? Do início, você já não tem um incentivo para que você se vincule. Já do começo tem que haver aquele desapego, que é muito difícil. E a mulher americana é muito independente, né? Então ela vai deixar o filho com o outro mesmo e vai sair para trabalhar. Né? Mas existe uma outra coisa também, que o povo americano, ele cria os filhos para o mundo. Existe uma culturalmente completamente diferente. Aqui no Brasil, pelo que eu vejo, tem gente de 40 anos, 50 anos morando com os pais. Na Espanha também. Na Espanha e outros países, vários outros. Mas lá é culturalmente inaceitável que a pessoa fique dependente, de uma certa maneira, né? Nem que seja psicologicamente, emocionalmente, dos pais ou da família por tanto tempo. É tolerado até os 18 anos, né? Bom, não é 18 anos em diante. Não, mas é uma coisa interessante também que a gente tem que falar, que eles além de criar os filhos pro mundo, eles querem dar um certo tipo de responsabilidade para os filhos. Veja bem, conheço uma pessoa há muitos anos, eu não consegui entender o motivo pelo qual um pai ou uma mãe, ou o filho começava a trabalhar, por exemplo, 16, 17, 18 anos, eles cobravam aluguel dos filhos para estar em casa. Então eu falei assim, isso eu não consigo entender. Ela virou para mim e falou o seguinte: o pai dela tinha muito dinheiro, ela teve uma educação acima do normal, e aos 16, 17 anos ela começou a trabalhar, e o pai disse para ela: olha, minha filha, a partir desse momento você vai ter que colaborar dentro de casa. Colaborar. Então, não é esse negócio de você tem que pagar aluguel. Não é pagar aluguel, você vai colaborar. Mas você veja bem, a situação, nesse caso específico, foi bem interessante, porque ela dava um tanto mensalmente ou semanalmente, não sei como é que é o negócio, mas o dia que ela se formou, o pai dela virou e falou: minha filha, aqui está o seu presente, assim, uma caderneta de poupança com tanto dinheiro, que foi aquele tempo todo que ele, entendeu? Exatamente, porque na realidade o que ele queria mostrar para ela é que existe necessidade de você colaborar na sociedade, você não está ali só para exatamente, não é para receber, não é vampiro de sociedade, que você está ali se aproveitando. Meus pais têm obrigação de me sustentar o resto da vida. Não é isso, eles realmente têm uma necessidade muito louvável, diga-se de passagem, de que os seus filhos e filhas tenham essa responsabilidade social. Vocês perceberam já esse impacto do conteúdo espírita, das obras, dos relatos que tem nos livros, nessa família tradicional americana, com a cultura deles? Vocês têm, assim, casos, né, de perceber relatos, né, ou alguma mudança cultural nesse sentido? Tem, porque muitos dos que chegam têm problema em família. Graves. Conflitos com os pais, ressentimentos com os filhos. E a gente vai vendo que conforme eles vão aprendendo tudo isso, mesmo aqueles que têm os pais desencarnados, eles vão aprendendo a conciliar, a refazer esses pontos. Não é uma coisa de um dia para noite. Não é fácil, né? Não, mas você vê que tem um impacto que traz o alívio para eles. Pensando no vazio existencial
nesse excesso de utilitarismo e praticidade. Né? Como é que tempera? Né? O budismo mesmo sempre convida a gente para o caminho do meio, às vezes, né? Nem um extremo nem outro. Como é que fica isso numa sociedade extremamente prática, bem sucedida materialmente, apesar que nós estamos vendo algumas falências no modelo também, né? Até do ponto de vista econômico, né? E claro, uma sociedade nova, né? Da independência para cá, né? Passaram quantas dezenas de anos, né? 2 séculos pouco. Então é uma sociedade nova e é interessante ver isso. Como é que não fica esse vazio espiritual mesmo, vazio na alma, com esse tipo de pragmatismo, de utilitarismo, né? de materialismo, até vamos dizer assim, né? Do ponto de vista de buscar o sucesso material, o sucesso profissional, a competição. Mas existe uma outra faceta da coisa, né, que a Vanessa pode explicar melhor, que é o americano em si é um povo que gosta de ajudar. Isso é verdade. Ele gosta de ajudar. Ele é solidário. Ele é solidário. Ele é estimulado, inclusive, a fazer isso. Né? Geralmente. De imposto de renda, né? Em todos os sentidos. Ele colabora com a sociedade ali em volta. Ele chega num local onde ele vê que existem certas necessidades. Ele procura colaborar de uma maneira ou de outra, entendeu? Então, é aquele negócio. Nada é perfeito. Não, mas nesse aspecto o Carlos tem toda a razão. Porque como eles, vamos dizer assim, eles têm que expandir esse senso de cuidado, né? Então você vê, às vezes, a gente fica tão assim com a família que a gente esquece que não é família. E com eles, como não existe essa coisa, esse apego tão grande, claro que tem uns que tem. Não, existe o amor, existe o carinho, esse negócio é lenda de que eles não gostam dos seus filhos, não é assim, não existe isso. Então, simplesmente não manifestam. O saxão, ele tem uma dificuldade muito grande de manifestar emoções e mas gente... pra gente, pro brasileiro, de repente ele pode ser, nossa, são completamente frios, né? Não. Por exemplo, na Inglaterra eu via isso. Às vezes a gente pensava, não, a pessoa não quer nem que eu esteja aqui, mas depois você vai ver, não, a pessoa estava... Só que ela simplesmente não expressa com tanto... Ou expressa de uma maneira que a gente não tem a capacidade de perceber. Exatamente. Não é uma questão de não expressar, exatamente. A gente às vezes não está... Tão sutil às vezes pra gente, uma levantada de sobrancelha. Não, e menos... Né, não, uma coçadinha. É que se a pessoa não gritar, ela não te ama, né? Senão fala, por que você tá falando tão baixo? Né? E também não é simbiótica. O afeto geralmente não é simbiótico. Ele, como o Carlos falou, cria para o mundo. Na verdade, é como a gente tem que criar. Pro mundo. Eu também acho. Porque se a gente criar filho para nós mesmos, a gente... aí, onde é que está a família universal, né? E aí, com esse senso, eles cuidam com mais zelo e carinho da sociedade. Porque lá você vai ver que eles são muito generosos. É provavelmente o povo mais generoso do planeta. Segundo estatística, né? Segundo a estatística. Pode não ser o mais fraterno. São os americanos e os canadenses que fazem mais filantropia no planeta. Filantrópicos, exatamente. Exato. E é generosíssimo. Ele tem uma consciência social que você não vai encontrar facilmente em qualquer lugar no mundo. Colaboram muito com hospitais, com pesquisas, né? Colaboram com tudo. Memória, né? Com museus. Eles têm um número de organizações sem fins lucrativos lá, beneficentes, maior que qualquer lugar no mundo. Eles têm organizações que ficam do lado da prisão, onde eles têm os mentores pros... E isso é arreligioso. Não se pode nem falar de religião nesse meio. Religião. Então, você tem os mentores para ajudar o preso que está saindo. Depois ele vai ganhar roupa. Depois, tudo de graça. Então você vê, eles têm essas iniciativas de criarem essas organizações para ir acolhendo, amparando cada segmento que precisa. A gente não pode chamar isso de um povo frio, né? Um povo que está preocupado com esse tipo de coisa. Não é um povo frio. Hein, Carlos? A gente fica observando assim, né? Com esse potencial todo da consciência norte-americana, aquela questão que está no Consolador, questão 255, que o Emmanuel pergunta qual que é a caridade, que o movimento espírita pergunta ao Emmanuel, melhor dizendo, né?
qual que é mais relevante, a caridade material ou a caridade espiritual? Quando esse conhecimento chegar a essa população ativa, não ainda fraterna, mas que faz a filantropia, que preocupa com o próximo materialmente, o que vai virar isso, né? Porque aqui no Brasil a gente tem a falsa ilusão que somos mais fraternos, mas a gente esbarra muitas vezes no individualismo do gregarismo familiar, né? Sim. Aquela coisa muito gregária, né? Religioso. E às vezes a gente sabe das grandes dificuldades do brasileiro de ter senso comunitário, não é? Porque enquanto a dificuldade não atinge a ele próprio, a família dele, nós temos uma grande dificuldade de agir em função da sociedade. Isso é uma coisa que você vê, e não há pesquisas, não sei, mas repetidas vezes nos últimos 30 anos, a questão do brasileiro, olha, só se toma uma atitude para melhorar a situação. Estava conversando com a Henrique mesmo hoje, né? A média, eu acho que de pessoas que morrem no Brasil são 40 ou 50 mil pessoas por ano em acidente de automóvel, por questão de bebida e tal. Isso são 10 anos de guerra de Vietnã para os Estados Unidos, de mortos de guerra do Vietnã. 50 anos, né? 50 mil pessoas. Quer dizer, e é muito difícil tomar-se uma atitude mais severa, mais social, mais... Né? E quanta gente não sofre, não é? Só que você vê todas as noites as pessoas falando assim, perdi meu filho, que coisa horrorosa. Aí que a pessoa vai pensar, vai fazer alguma coisa, né? Sempre ligada a ser atingido primeiro pelo mal, para depois tomar uma atitude mais... E esse senso cooperativo chega no centro espírita, porque se você perguntar hoje, o Carlos tem testemunha disso, quem é que mais ajuda o centro espírita, você pode ter a maioria brasileira. É o americano que vai perguntar, como que eu posso ajudar? O que eu preciso fazer? Porque ele nunca entra, e ele entra com aquele sentido assim, como nós brasileiros. A gente entra no centro e acha, eu tô aqui para receber, não para dar nada. Ele não, ele entra no primeiro dia já assim, meu Deus, vocês estão dando tanto, eles falam. O que eu posso ser útil? Fazer? Então, você já tem que ter um papelzinho, a gente tem um kitzinho para ele receber, saber o que é o centro, como funciona, todas as regras, até como se limpa o centro, tá lá escrito. Para ele saber tudo bem, os códigos de vestimenta, tudo, né? Porque é um templo, né? Não pode ir lá de shortinho, de coisa decotada, de chinelo lá, a gente não deixa essas coisas muito flexível, não. E ele já fica sabendo que tem um código ali de comportamento e tal, e ele já sabe como ele pode ajudar. Tá escrito, como eu posso ajudar o centro espírita. Tá lá todas as maneiras, desde financeira até o trabalho voluntário, e para cada trabalho voluntário ele tem uma orientação, tem um treinamentozinho, para que ele saiba como fazer. Ele é o primeiro que pergunta. Vanessa, a gente viu isso muito no 11 de setembro, né? A comunidade toda, né? Apesar do choque, se mobilizando de todas as maneiras possíveis, né? Para amenizar o máximo possível e principalmente preocupando em seguir a vida, que eu achei que foi um exemplo maior de tudo aquilo, foi a preocupação do americano de mostrar, nós vamos continuar no nosso dia a dia, né? Vamos continuar trabalhando, indo à escola, enfim. Mas eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte, como que foi o trabalho da espiritualidade nesse momento do 11 de setembro? O que você traz pra gente assim, como é que a espiritualidade trabalhou naquele drama todo? Eu vou contar do recente que aconteceu em Boston, para dar uma referência do que a gente sabe, tá? Nesse de Boston, veio um aprendiz do Benjamin Franklin e trouxe uma mensagem mediúnica dizendo que aquele era um resgate dos espíritos que estavam vinculados ao começo da Revolução em 1776. Começou em Boston. Ali se fechava a expiação de alguns
e a começar a jornada dolorida de outros que infligiram aquilo. Então a gente vê como que o ciclo dessas expiações às vezes demora para fechar, né? Às vezes a gente vai falar que é rápido, para outros é demorado. Então você vê que a espiritualidade, ele que tinha um amor e um carinho muito grande pela pátria, ele estava querendo dizer, e ele finaliza assim dizendo, olha, vocês têm que ir ao encontro, orar muito, persistir nesse trabalho para o encontro dessas almas, né? Porque a gente pode não acessar às vezes os encarnados, mas tem os desencarnados dessas almas que estão se preparando para reencarnar, das almas que só com o trabalho de ao encontro do sofrimento é que tudo vai se sanar, esses karmas. E diz claramente, os Estados Unidos contextualmente tem um karma com guerras muito forte e vai demorar, isso é só o começo. Ele diz, isso é só o começo. Ainda tem muitos séculos pela frente, muita expiação. Não por punição, até por misericórdia. Por isso que a gente publicou agora, nessa última que saiu, a mensagem do Emmanuel, que fala sobre as desencarnações coletivas, onde ele diz bem claro, a dor deles é a nossa dor, mas, ele diz, se existe a justiça divina, existe a misericórdia, e a gente mesmo pede para aquilo. E foi pedido. E os espíritos, em muitas reuniões mediúnicas, eles vêm dizendo como que os espíritos que têm uma dificuldade de relacionamento com os Estados Unidos, eles vão ser trabalhados. Vou dar um exemplo. A gente, em 2009, estava lá na FEB para uma reunião do Conselho Espírita Internacional, com alguns amigos, uma reunião mediúnica que se faz para ajudar o movimento espírita e no mundo, né, desobsessão, etc. Nós estávamos lá nesse dia, tinha um amigo nosso que é muito querido, ajudou a fundar o centro de Baltimore, que é o Jorge Godinho Neri, que é da Força Aérea, uma pessoa maravilhosa, e hoje está em Genebra, missão de paz do Brasil. Nesse dia, nós vimos tendas brancas colocadas nos jardins da FEB e, confirmada pelos outros médiuns, essas tendas tinham vários espíritos que foram trazidos para o Brasil, lá do Afeganistão, do Iraque, e que Maomé tinha pedido a Jesus permissão para remanejar algumas almas, não todas, difíceis que mereciam reencarnar ainda na Terra, mas que precisavam filtrar o ódio com relação aos Estados Unidos, e só tinha um país para fazer isso, aqui, no Brasil. E aquele momento veio um general até americano no plano espiritual pedindo, falou assim, a gente não faz essas guerras por maldade, é porque a gente não sabe fazer diferente. Por favor, nos ensinem. E a gente tinha presença material. Muito arraigada numa cultura antiga. São os romanos, né? Exato. O Chico dizia isso. Toda aquela leva de romanos que instituiu o Império Romano, que haveria de ser base para o cristianismo na Terra, e não foi, porque Roma foi constituída com este objetivo, conforme o próprio Emmanuel explica, no A Caminho da Luz. Depois esse império foi remanejado pelo Império Britânico e também não deu certo, né, porque ele se expandiu no mundo inteiro ainda com essa visão imperialista, de domínio, de se colocando numa posição superior aos demais, e acabou migrando para a América, nos Estados Unidos da América. Então, no fundo, são essas almas tão ligadas ainda a esse sentido de superioridade, o sentido guerreiro, né, porque o Império Romano se estabeleceu à custa da força, e isso acaba refletindo. Você veja, por exemplo, que logo nos primeiros séculos da vida cristã, o Império Romano teve uma das mais sangrentas
guerras com, na época, o Império Parto, que hoje é o Iraque. Né? Eu estava em Uberaba, na primeira invasão do governo Bush pai ao Iraque. Né? Estava lá ao lado do Chico Xavier quando saiu a notícia na televisão da invasão americana no Iraque. E tudo em 1991. E o Chico abanou a cabeça e falou assim: não adianta, não adianta. Esta guerra nunca vai acabar. E os Estados Unidos não vão ser vencedores. Porque é uma guerra de muitos e muitos séculos, que está se estendendo desde essa época, não é? E sempre os lados, os ódios, são muito grandes, né? E ele chegou a dizer na época: isso só vai se resolver num planeta primitivo. Interessante. Pois é, eu gostaria de perguntar a vocês, Carlos e Vanessa, sobre a mediunidade nos Estados Unidos. Ela é geral, a gente tem condição de ver a manifestação mediúnica em todas as crenças. Vocês têm alguns casos para nos contar, por exemplo, o caso da médium que viu o Carlos Pastorino, como é que é isso? Olha, do que a gente percebe é lá, né, que as irmãs Fox trouxeram essa mensagem de que, olha, tem algo além. Então, você vê que está no plano reencarnatório dos Estados Unidos o trabalho mediúnico. Mas, como diz o próprio André Luiz, quando essa mediunidade ainda não está trabalhada, etc., ela vai pender por quê? Filmes de terror, que o pessoal gosta dessas coisas lá, né? Sensacionalismo. Mas você vê que existe um apelo muito grande lá para essa questão da mediunidade, só que ela ainda não é cristianizada. Ela não tem uma ética, o lado moral espiritual não existe ainda. Mas você tocou num ponto interessante, porque no fundo esses diretores de cinema e TV que criam essas séries, principalmente as séries americanas, eles falam muito no além-túmulo, falam muito nos espíritos. É interessante a gente observar isso, né? Então está no psiquismo do norte-americano. O Clint Eastwood. Quem esperar que o Clint Eastwood ia fazer aquele filme maravilhoso? Exato. Eu fico muito impressionada, porque quando eles fazem os filmes, eles são altamente inspirados, né? E de forma que às vezes a gente não vê no Brasil. Exato. Né? E quando eu vejo, eu falo, isso é mediunidade. Eles foram nesses locais, então trouxeram intuições nesses locais. Se eles soubessem, né? Disso, exato. Você vê o filme, um desenho que saiu ano passado, Paranorman. Eu vi. Né? Muito você vê ali, os espíritos amigos já estão sutilmente pegando essa geração nova, ó. Ao invés de ficar com medo, conversa. É o diálogo com os espíritos. A desobsessão. Já mostrando, ó, não precisa ter medo, é alguém que sofre. Conversa, porque ela vai se libertar. Então, isso é muito interessante. Eles têm essa consciência e falta muito pouco mesmo para que se chegue. E eu não sei se o Carlos quer começar a contar um caso, porque lá tem a comunidade espiritualista, né, que hoje é, vamos dizer assim, herdeira das irmãs Fox, que fica em Lilydale, no norte do estado de Nova York. E a gente estava lá um dia. Você vai contar? A gente estava lá conversando com amigos espiritualistas que já receberam espíritas, até Divaldo Franco. A gente fez os eventos lá há vários anos, trazendo o espiritismo, fazendo pontes, e temos amigos lá. Foi quando uma médium nos convidaram depois para uma reunião mediúnica, e uma médium que não é conhecedora de quem são os expoentes espíritas
vira pra gente e fala, olha, tem um homem aqui que chama Carlos Torres Pastorino e ele quer te falar, Vanessa, para você publicar o livro dele que tá na tua mão. E ela não sabia que a gente tinha traduzido o Minuto de Sabedoria. Então, assim, como que isso acontece se não for uma mediunidade genuína? Isso é um caso, porque a gente experienciou outros casos lá em que a mediunidade deles é genuína, só falta mesmo o refinamento da educação cristã, espírita cristã. Allan Kardec, eu lembro que ele, um dos escritos sobre a mediunidade americana, ele falava de uma forma talvez um pouco queixosa dessa abordagem excessivamente pragmática, utilitarista da mediunidade americana, e até enaltecendo o que acontecera na França, em que aquela mediunidade, a princípio pragmática, se tornou uma doutrina filosófica de consequências religiosas. Eu vejo com muita importância o trabalho, por exemplo, que vocês estão fazendo exatamente por causa disso. Porque vai chegar num ponto em que haverá já uma bandeja com um serviço para o americano, em que ele poderá ter a opção de não ser tão pragmático, né? Porque quando você vê o americano lidando com mediunidade, você vê tipo James Van Praagh, aquela coisa toda, né? Olha, estou vendo que seu pai tá aqui, que falam que você tem um cachimbo dele guardado lá no seu criado. Aí outra coisa, não pinta aquela porta do sótão de verde, não. Já falei pra você não pintar a porta de verde. E fica ali, né, horas e horas com coisas assim, você conversando com outro mundo. É a mesma coisa você viajar até a Lua, né? Chegar na Lua, encontrar um ET e começar a conversar com ele sobre assim, olha, esse sapato seu é maravilhoso, você gosta de sapato mais liso, assim, por quê, né? Por que não faz umas ranhuras no sapato? Porque tem muita poeira aqui na Lua, coisa desse tipo. E realmente, o Allan Kardec cita essa problemática. Vocês veem que realmente isso pode estar mudando devido a essa abordagem espírita, vinculando a ética, a moral superior, filosófico, né? Superior, né? Religiosa superior em relação a essa mera pragmaticidade da mediunidade? Na nossa opinião, bem limitada, a gente precisa de sabão. Um sabão que chama dor, porque ainda tem muita coisa que só vai chegar depois que vier um sofrimento, não adianta. Bem respondido. Para que a gente saia dessa superficialidade. A gente presenciou lá em Lilydale mesmo uma vez, que foi o contrário que a gente acabou de contar. Essa superficialidade onde um médium vira assim, porque eles chegam assim, posso falar para você? Você tá sentado no público. Olha, você vai mudar mês que vem. Aí o homem falou, não vou. Você vai mudar pra uma cidade de praia. Eu sei até o nome da rua. Aí o homem falou, não vou. Você viu o desespero da pessoa? Querendo convencer, né? Exato. E agora você imagina a loucura que a vida dessa pessoa pode ter virado. Porque você vai e fala, não mudei. Aí se acontece uma coisa, ai meu Deus, tinha mudado. Tinha que ter mudado. Aí fica uma loucura a vida inteira. Aquela história do determinismo, né? Exato. Então esse tipo de coisa acontece demais. Lá tem muito psychic que eles falam, né? Muito, impressionante. Demais. Quase toda esquina tem. Tem um. E as pessoas usam. 24 horas por dia. Eles têm psychic pra tudo. Liga lá, olha, vou mudar de emprego, o que você acha? E eles chegam no centro espírita assim. Achando que o centro espírita é isso, né? E é pra isso. Aí a gente fala, olha gente, não funciona assim. E a gente vai lidando de uma outra maneira. Mas eles querem isso. Alguém que faça isso. Mas é a questão do imediatismo. É a questão do imediatismo. Lá trazemos a pessoa amada em 3 dias. Não, isso eu não quero não. É a questão do imediatismo, né? Eles querem solução, aquela solução comprada, não é imediata e tudo. Solução da hora. Aqui eles fizeram uma propaganda de doação de órgãos, muito inteligente com isso, né? Nós trazemos a pessoa amada em 3 dias, mas dependemos de você ser doador de órgãos. Não sei se você já perguntou isso, né? O que você não chegou a perguntar, você acho que no introdutório ou na deixada do primeiro episódio. O que você acha que o brasileiro espírita, né, poderia auxiliar, não é isso? Você falou? As pessoas daqui podem auxiliar para cooperar com o movimento americano, com
Agora, e também para fechar esse na hora das embora, isso aqui é fechar essa colocação, por exemplo, a questão da transição, como é que vocês estão percebendo isso lá, essa questão dessa transição dessa humanidade nesse processo de espiritualização, entendeu? Você está falando desses exemplos e tudo. Eu não sei, eu vejo com a nova geração. O Kardec fala e você vê com as crianças. Por isso que a gente tem seguido muito o que os mentores falam, a preocupação constante. Todas as palestras a gente fala, olha, pais, vamos educar esses espíritos. Porque é tudo muito bonitinho. Nasce, que gracinha. Aí vai deixando, né, as coisas acontecerem. É aquele livro do Américo Canhoto, Pequenos Descuidos, Grandes Problemas. Fantástico. Porque ele vai mostrar como que vai repercutir depois. Então, a gente vê com a nova geração a mudança, né? Que é isso acho que no mundo inteiro. E nos Estados Unidos. No mundo inteiro, é verdade. Não é exceção lá também. Você vê que está quebrando muito paradigma lá, né? Principalmente do materialismo. Porque a nova geração, ela já chega uma geração diferenciada. Ela não é aquela geração cética, é uma geração mais afetiva, que procura o mais afeto, exigente, né? mais exigente, e exigente principalmente com a honestidade e com a coerência. E aí você vê, por exemplo, aquelas que chegam no centro espírita, como que elas têm aquela sede, né? As que chegam no centro. Fora essas, a juventude que a gente trabalha na universidade, você vê que é uma juventude. Os professores chegam para mim. Eles falam assim, porque a gente é diretora de ciências comportamentais, eles falam, Vanessa, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Os alunos não choravam antes, agora eles chegam chorando. Eles choram mesmo. Ah, não choravam? Porque tem professor lá de 30 anos já atrás. Eles estão lá há 30 anos. Eu falei, não chora. Não, Vanessa. Aí manda pra mim. Senta e fala. Um caso. Olha a sensibilidade como muda. Ah, é que o professor, eu pedi pra ele me explicar isso. E aí ele falou, não, vem aqui que eu vou te explicar, ao invés de ele ir lá até lá. Eu fiquei chateado, porque o professor não veio até mim. Será que ele não quer andar ou ele não se importa comigo? Uma sensibilidade que antigamente... A flor da pele. A flor da pele. Então, você vê que é uma geração diferente, que já está buscando outros padrões. Entendeu? Está buscando outros padrões já. E já está cansada desse padrão frio, materialista. Agora, interessante. O que a gente nota é que no Brasil, a princípio, está acontecendo o contrário. Porque como o materialismo está começando aqui agora, né, e a se exuberar muito, a frieza dos jovens é de impressionar. É realmente de impressionar. Eles só querem saber de farra, de confusão, não tem interesse em mais nada, em ser humano. Claro, tem muitas exceções, mas o que a gente vê em grande maioria é isso. Não, eu arriscaria dizer que eu acho que essa mudança de gerações, enquanto você coloca em contato aqueles que já estão, né, com algum conteúdo para transmitir, em contato com aqueles que precisam do conteúdo. Então aqui a gente teve um banho de conteúdo. Naturalmente, eu imagino uma geração nova necessitada desse conteúdo. E lá, talvez, né, o oposto, em que tem a carência do conteúdo, então se manda para lá aqueles que já estão. E a experiência de ser espiritualmente muito bem sucedidos, né? Transmitir, né? Porque faz parte, foram muito bem sucedidos e de repente isso não resolveu tudo. E às vezes, né, um país emergente como o Brasil ainda não passou por essa experiência de ter sido muito bem sucedido e mesmo assim certos problemas não ficaram resolvidos, né? Lá eles têm essa experiência. Bom, gente, passa a palavra, Vanessa, para fechar. Hein, como né? que pode ajudar? Ô Vanessa, deixa então um recado para a comunidade brasileira, se nós pudermos fazer alguma coisa para ajudar, né, nesse processo de divulgação da doutrina espírita fora, né, nos Estados Unidos, em outros locais, e o Geraldo vai
E deixa um recado aí para as pessoas e um convite para elas visitarem o site e a Kardec Radio, e, enfim. Primeira coisa que vem, gente, os Estados Unidos é o Brasil. Eu não conheço um americano ou americana que você fale Brasil, ele tem repulsa. Todos, o olhinho brilha, desde o pessoal que está na universidade, que não tem nada a ver com o espiritismo, até o meio espírita. Carlos, pode dizer se é verdade ou mentira? Não, correto, é correto. Meu marido tem que confirmar, mas não é isso não. É que ele tá lá há muito mais tempo que eu. Ele sabe mais. Né, Carlos? Então... Alguns anos, amor. Os Estados Unidos, ele gosta muito do Brasil. O americano gosta. Então, sabendo disso, a gente precisa também ter esse carinho. Porque o coração que não ama o cérebro fica em colapso, né? Porque ele vai regular o sangue. Ele não vai bombear, ele não vai jogar o sangue. Então a gente precisa, eu acho que se a gente pudesse orar pelos Estados Unidos, orar pelo presidente que está lá hoje, pedir, né, para que a gente possa, nessa interdependência que é inevitável, porque às vezes a gente fica assim, esse barco vai afundar, e esquece quem está no barco. Se afundar, a gente... O mundo inteiro está no barco, nos Estados Unidos. Então a gente precisa, se é o cérebro, Emmanuel disse, gente, o que a gente faz com o cérebro? A gente cuida com carinho, irriga com o oxigênio que vem bombeado do coração. Então acho que quem não for para lá, ora, manda pensamento positivo, confia. Quem for, compra menos. Não, tô brincando, que senão os Estados Unidos pode comprar. Mas assim, e se for visitar os centros espíritas, né, que o pessoal que vai visitar possa incentivar a esse trabalho ser feito na língua inglesa, porque sem ele a gente vai atrasar mais do que já está a divulgação do trabalho espírita nos Estados Unidos. E como diz a parábola dos talentos, parafraseada no livro Entre Irmãos de Outras Terras, que foi parafraseado por um rabino, amigo do irmão X, naquela viagem de 1965 do Chico do Valdo para os Estados Unidos. No plano espiritual, eles conversando, ele falou, olha, quem for ler no livro Entre Irmãos de Outras Terras pode ler tudo, eu vou pegar só o finalzinho. O espírita que não passa a bola, que não compartilha. O que acontece com ele? Ele perde o talento, é retirado. E ali ele fala em termos de reencarnação. A gente precisa passar. Porque ele diz assim, aqueles que receberam os outros talentos do dinheiro, da fama, da autoridade, da inteligência, da influência, eles, ele diz, não cumpriram 100% o que tinham que cumprir porque você, espírita, não os deu a luz do discernimento. Então, quiçá se hoje o que a gente passa nos Estados Unidos é uma hipótese. Não é fruto já do atraso dessa disseminação espírita, a falta da luz de discernimento, que ainda não chega em grande escala, porque a gente insiste em língua inglesa, porque a gente permanece com ele só no guetos brasileiros. A gente fala isso com todo carinho, mas é uma reflexão, algo a se pensar.